Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. De antemão gostaria de me desculpar, né? Já tem aí 2 semanas que eu não posto vídeo no canal, mas na semana retrasada eu estive mal, não estava muito bem, e isso é reflexo da correria do dia a dia, tá? Então, mais uma vez eu estou tentando aqui me dedicar, estou dedicando parte do meu tempo aqui para poder gravar um vídeo para vocês bacana, trazer um conteúdo legal. E se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita agora para poder se inscrever, para poder me incentivar mais a me dedicar um pouco mais de tempo a vídeos como esse, tá bom? E se esse vídeo aqui for útil de alguma forma, eu peço aí que você curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários também, comentários construtivos, feedbacks positivos, o que você acha que poderia melhorar em relação aqui ao nosso canal, tá bom? De antemão já agradeço por você estar assistindo. E aí vamos para a proposta do vídeo de hoje. São soluções do dia a dia que eu tento trazer aqui. E recentemente no trabalho eu precisei fazer aí a integração de uma planilha que o disparo ele precisaria ser diário, né? Enfim, a gente precisa fazer um encaminhamento diário de uma planilha em anexo e não só em anexo, né? A gente tinha que mandar ali no corpo do e-mail. E por isso o título desse vídeo que você deve estar vendo, né? Planilha em anexo ou no corpo do e-mail. Pode ser interessante das duas formas, pode ser interessante só no corpo do e-mail, só em anexo, enfim. Mas a gente sabe que o processo de automatizar o envio do e-mail ele é importante no ambiente corporativo, tá? Para isso, eu trouxe aqui a solução. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu vou abrir qualquer planilha porque eu coloquei ela como um suplemento. Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma planilha qualquer. A gente tem aqui dados fictícios de vendas, tá ok? E eu consigo aqui no meu suplemento da Organic Sheets, para quem não assistiu o vídeo, eu deixei o vídeo na aula passada, eu tenho agora mais uma ferramenta aqui chamada enviar e-mail. Então eu poderia selecionar aqui um intervalo da minha planilha, que eu tenho interesse em encaminhar, posso clicar aqui nesse botão enviar e-mail, e ele vai abrir essa caixinha aqui. Tá? Nessa caixa ele já abre preenchido aqui o intervalo, mas você pode editar de acordo com a sua necessidade. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, organicsheets organicsheets.com.br, por exemplo. Poderia colocar cópia de e-mail. O assunto é, por exemplo, relatório de vendas. O corpo do e-mail, prezados, segue o relatório diário, por exemplo. Tá? E aí aqui eu deixei uma opção para eu marcar ou desmarcar. Se eu quero encaminhar essa planilha aqui em anexo nesse e-mail, ou se eu não quero encaminhar essa planilha em anexo nesse e-mail. Eu vou marcar aqui, eu vou colocar para a gente poder encaminhar essa planilha em anexo. Tá? Então quando eu passo aqui o mouse, você vê que ele já dá um efeito hover no nosso botão, ele muda uma cor para dar um destaque que eu estou com o mouse em cima e que isso daqui seria um botão. E nesse vídeo, até o final desse vídeo, eu vou ensinar diversas técnicas, algumas que a gente já viu, e aí eu não vou perder muito tempo com elas, e outras técnicas novas que eu quero apresentar para vocês. Quando eu clico aqui, ele me pergunta a confirmação se eu desejo enviar o e-mail, eu coloco que sim, e aí a gente tem o e-mail montado. Tá? Eu não deixei para ele disparar direto, porque eu queria apresentar aqui para vocês, mas eu poderia colocar para ele já mandar esse e-mail, nem aparecer aqui essa janela para mim do Outlook. Para isso, pré-requisitos. Você precisa ter o Outlook instalado aí no seu pacote Office, tá? Além do Excel, do PowerPoint e tudo mais, você precisa ter o seu Outlook instalado, tá ok? Ele que vai ser o servidor que a gente vai utilizar para disparar e-mails. Dito isso, a gente tem aqui tanto a planilha em anexo, temos o corpo do e-mail e temos também aqui a planilha no corpo do e-mail, né, como imagem, tá? A gente consegue ver aqui a planilha como imagem no corpo do e-mail. E às vezes a pessoa ali ela não quer abrir a planilha, ela quer ter isso para efeito histórico, mas não quer abrir no momento, ela quer só olhar para ver quais foram as vendas que teve no dia. E aí você já mata esse processo aqui de ter que ficar copiando, colando, montando e-mail. Você poderia até deixar aqui um valor padrão, né? Aqui no âmbito de enviar e-mail, poderia deixar valor padrão para X pessoa,
com cópia para X pessoa, o assunto padrão. Esse daqui, como é um suplemento que foi desenvolvido, eu não coloquei esses valores padrões, tá bom? Então vamos lá. Bom, se eu quiser mandar um texto de e-mail, se eu colocar aqui envio, dei uma quebra de linha para Fernando. Então eu dei 2 quebras de linhas e aí eu coloco para disparar esse e-mail. Quando eu faço isso, você vai ver que ele deu aqui, ao invés da quebra de linha, ele manteve tudo na mesma linha. Tá? E aí a gente entra aqui num outro ponto, que eu pensei em fazer algo um pouco mais elaborado, mas eu não conseguiria trazer ainda essa semana. Né? E como já tem 2 semanas aí que a gente não posta vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui, queria trazer o quanto antes esse suplemento, ou esse complemento do suplemento, tá? Então aqui no corpo do e-mail a gente vai utilizar as tags de HTML para poder fazer a edição do nosso texto. Por exemplo, se eu coloco aqui na tag, se eu coloco aqui Fernando e coloco aqui, por exemplo, nessa tagzinha BR, tá? A tag ela vai estar entre esses 2 sinais de maior e menor, tá? Então vai estar assim dessa forma. BR ele significa quebra de linha lá no HTML. Então eu poderia colocar aqui Fernando e aqui eu vou colocar a tag H1, que significa título, né? Seria uma tag para uma letra ficar um pouquinho maior no formato de título. Vou colocar aqui, ó, título. Okay? E aí eu tenho que fechar a tag. A BR não, porque ela é uma tag sozinha, mas H1 eu preciso fechar com contrabarra, H1, fechei a tag, tá ok? Então abri e fechei a tag. Para quem não conhece aí, eu recomendo dar uma estudada em linguagem HTML, tá? A gente utiliza ela em vários recursos e o disparo do e-mail, o corpo do e-mail, ele nada mais é do que um HTML, do que é uma linguagem de marcação de HTML. Então é ideal você saber alguns recursos para poder deixar o seu texto um pouquinho mais personalizado, tá ok? Se eu clico agora em enviar, vocês vão ver que ele vai surgir, ó, o título ficou um pouquinho maior, em negrito, e o Fernando ficou um pouquinho menor e a gente teve uma quebra de texto entre os dois, conforme eu discriminei ali. Então tem ali as tags que você vai poder utilizar para editar esse corpo do e-mail. Tá? Não basta que você simplesmente apertar um Enter para dar a quebra de espaço, que ele não vai reproduzir lá no corpo do e-mail. Tá ok? Então você testa aí e vê como que vai ficar da melhor forma para você. E aí eu vou passar aqui para o código. O código eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai conseguir acessar o código desse suplemento para você mesmo conseguir desenvolver o seu, tá bom? Então assiste essa aula, eu vou explicar linha por linha do código e aí você vai conseguir adaptar no seu projeto. Para download, muito provavelmente eu vou colocar para download na versão paga. Né? Como é uma ferramenta que tem um certo apelo comercial, né? Muitas pessoas, inclusive empresas, já me pediram para desenvolver algo parecido, né? Nesse sentido, para facilitar os envios e a troca de e-mails. Eu vou colocar lá por um valor também super acessível, tá? Na loja da Organic Sheets. Vou deixar também aqui o link na descrição para quem tiver interesse de apenas comprar e utilizar. Para quem não tiver interesse, eu vou deixar aí para quem tiver interesse em fazer o seu próprio, né, e aí não ter custo financeiro, eu vou deixar aí o link com todo o código passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui agora e vou explicar, tá ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso suplemento. Então pode ver que minha planilha ela não tem código, o código está aqui no nosso suplemento, tá? Onde eu tenho o formulário form e-mail. Então esse formulário daqui eu montei ele, coloquei um campo para texto, com cópia, assunto, do corpo, coloquei esse botão aqui e o intervalo que a gente pode preencher manualmente. Tá? E aí, vamos para o código, propriamente dito. Então a primeira coisa que eu faço aqui no código, quando eu inicializo o meu user form, é o primeiro passo a passo, eu faço uma tratativa de erro, para que se ele encontrar um erro ele pular para a próxima linha. E aqui eu defino uma variável chamada selectedRNG, né, o range selecionado, o intervalo selecionado, e aí eu chamo aqui que seria o selection.address, né, ele vai pegar o endereço do que está selecionado na planilha. Só que ele pega o endereço absoluto, então ele pega o endereço com os cifrões na frente. Apenas por questão estética, eu peguei esse selectedRange e fiz o replace, né, do que já tinha lá no select range, que era o select address, e eu peço para ele substituir
os cifrões por nada, né? Então eu tiro os cifrões ali daquele meu endereço e aí eu represento lá na minha caixinha de texto, no texto tem intervalo, o meu selected range, tá? Então vamos aqui mostrar aqui, ó, seria essa caixinha daqui, eu represento ela aqui com um intervalo da primeira célula, 2 pontos, o intervalo da segunda, a primeira célula, 2 pontos, a segunda célula que compõe esse intervalo, tá bom? A última célula que compõe o intervalo. Então eu já defino isso daqui no Initialize. Toda vez que eu clico lá no botão para poder chamar esse formulário, ele automaticamente já me traz o endereço que está selecionado. Mas, como eu disse, eu posso simplesmente fazer a edição desse endereço e eu definir qual área da minha planilha que eu quero encaminhar no corpo do e-mail. Isso aqui é para definir o corpo do e-mail, tá? Aqui no BT enviar, né, mouse move, desculpa, eu coloco para ele deixar aquela cor, né? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Eu coloco para ele deixar uma cor azulada. Então ele tem essa cor padrão, meio acinzentada, mas quando eu passo o mouse em cima, eu coloco para ele ficar essa cor um pouco azulado, um azul meio claro, né? Para dar um efeito de destaque. E quando eu passo fora, né, eu coloco para ele voltar para a cor original que eu já tinha pego aqui. Então quando eu passo o mouse em qualquer outra parte que não seja lá meu botão, ele volta para a cor original, tá ok? E aí dá esse efeito de hover. Eu chamo minhas duas funções que eu ensinei no vídeo, onde eu mostro como você deixar o seu código um pouco mais rápido. E aí eu chamei elas aqui, né, para de fato meu código ficar rápido, para a tela não ficar piscando, nada disso. E aí eu vou deixar aqui o link na descrição também para que vocês assistam. Então eu defino aqui essas subs de velocidade on e velocidade off. E aqui é efetivamente toda a mágica da execução. É no botão, quando eu clico no botão enviar. Então basicamente o que eu faço aqui? Primeira coisa que eu faço uma tratativa de erro, que se eu tiver algum erro na operação eu não quero que dê estouro na planilha do usuário, eu quero que ele vá para o erro, e aí ele vai vir aqui para baixo, onde ele vai desligar as configurações de velocidade, e ele vai voltar dando uma mensagem, um retorno de uma mensagem dizendo que teve um erro na execução simplesmente, e vai descarregar o formulário depois que a pessoa der ok, tá ok? Bom, feito isso, eu já chamo a velocidade on, né? Já chamo aqui esses recursos para dar mais velocidade ao meu código VBA. E aí eu começo definindo umas variáveis, como RNG intervalo como range, né? Então intervalo propriamente dito, gráfico como chart objects e obj, né? Outlook como um objeto. Eu faço duas variáveis aqui, que é o WB e WS, que seriam o workbook e worksheets, né? Que a gente está trabalhando, que eu vou utilizar para poder fazer o print, para poder enviar no corpo do e-mail. Então eu pego aqui Active Workbook Name, que aí eu pego o nome da planilha que eu estou ali naquele momento utilizando, e Active Worksheet Name, que é o nome da planilha. Eu pego o nome da pasta de trabalho e o nome da planilha propriamente dito. E aí que eu venho com uma resposta. A BL resposta seria a resposta lá booleana, yes ou no, da minha caixinha de mensagem. E aí eu chamo aqui um message box. Você deseja enviar o e-mail VB yes ou VB no, né? Então duas opções, sim ou não, e o título e-mail. De acordo com essa resposta que eu vou fazer a criação do e-mail ou não, tá? Então aqui eu defino mais algumas variáveis. Então str significa string para, string cc, que seria com cópia, string assunto, string corpo e o intervalo. Então eu faço essa declaração de variáveis e atribuo aí os valores que estão em cada uma das minhas caixas de texto. E aí eu começo de fato aqui a execução do código. Então eu vejo se meu BL resposta ele é VBIS, então se a resposta que eu dei naquela caixinha de mensagem foi sim. Se sim, eu já começo a fazer aqui esse código, essa execução de código. Então a primeira coisa que eu vejo é se o meu campo intervalo está vazio. Se ele está vazio, eu não consigo enviar. Então eu digo que o intervalo ele é obrigatório, tá? A ideia aqui principal dessa ferramenta é que você consiga fazer o envio, né, de uma parte da sua planilha no corpo do e-mail. Então o intervalo ele precisa estar selecionado, porque se não tiver intervalo, o código ele vai causar erro, tá? E aí não teria muita eficácia. Então ele faz essa verificação, se o intervalo está vazio ou não. Se tiver vazio, ele dá uma mensagem de erro, alertando que precisa ter o intervalo, e ele dá um foco lá na caixinha de texto do intervalo para poder preencher. E aí ele sai da execução, tá?
que a gente faz aqui? A gente adiciona uma nova pasta de trabalho, eu abro uma nova pasta de trabalho do zero, eu tiro dessa pasta de trabalho as linhas de grade, e eu defino uma variável com essa nova pasta de trabalho, com o nome dessa pasta de trabalho. Então, por exemplo, eu estou aqui executando, trabalhando com essa minha planilha, e aí eu simplesmente aperto um Ctrl+O, que eu insiro uma nova pasta de trabalho. Eu pego o nome dessa nova pasta de trabalho, venho aqui e tiro as linhas de grade, basicamente é isso que eu estou fazendo aqui no código. E aí com minha planilha, né, a planilha original, que é essa daqui, eu volto para ela, e aí eu defino o meu intervalo. Meu intervalo, como ele é um range, eu preciso colocar set rng intervalo. Então estou dizendo que esse intervalo ele vai atribuir algum valor. E qual seria esse valor? Seria o meu worksheet ws, que é aquela da nossa planilha original, da onde eu quero pegar os dados, ponto range intervalo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um intervalo que eu já estava pré-selecionado na minha planilha original, e aí eu mando ele fazer um copy picture, né? Copiar como figura, copiar como imagem aquele intervalo ali da planilha. Feito isso, eu volto para a minha planilha nova, a que eu acabei de abrir, que é essa daqui, e eu peço para ele inserir um gráfico. Então eu dou aí o set gráfico, eu coloco que no meu workbooks base, né, que seria essa nova planilha que eu abri, na planilha 1, porque ele já abre como padrão planilha 1, né? Se o seu Excel for em inglês, você vai precisar fazer uma adaptação aqui, pode ser plan 1, enfim, mas aqui, ou sheets 1, enfim, mas aqui ele abre como planilha 1. E aí ele cria aqui, manda ele adicionar um chart object, né? Eu mando ele adicionar um objeto, e aí eu mando ele adicionar exatamente nas mesmas proporções que o intervalo que eu estou copiando lá da minha planilha original. Então vai ser rng intervalo.left, ele vai pegar a mesma distância de left, a mesma distância do top, né? E ele vai pegar também ali a largura e a altura igual o meu intervalo. E aí ele cria, né, esse campo que seria um gráfico, entre aspas, um campo para gráfico. E aí eu peço para ele ativar esse campo, eu peço para ele colar aquilo que a gente tinha copiado como imagem, e eu peço para ele exportar. E aí eu utilizo um outro recurso aqui, que eu apresentei em alguma das aulas aí que teve no curso. Então, se você não assistiu, assiste as outras aulas aí, que seria essa função chamada environ, né? Essa função environ temp, o que eu estou fazendo? Estou indicando qual é a pasta temporária desse meu computador. Eu deixo dessa forma porque eu não preciso passar um endereço absoluto. Se você utilizar no seu computador, ele vai achar qual é a pasta temporária do seu computador. Por exemplo, aqui no meu, eu vou colocar aqui na verificação imediata, uma interrogação, environ temp. Ele vai me retornar o endereço da minha pasta temporária. Aqui no meu computador é c:users /Fernando app local e temp. Então essa é a minha pasta temporária. No seu computador pode ser outro diretório, pode ser o D, pode ser o F, enfim. E além disso, provavelmente aqui no nome do usuário vai estar o seu nome ou o nome do seu computador, e, enfim. Ou seja, isso daqui é dinâmico e utilizando a função environ, né, temp, eu estou deixando que o meu recurso continue sendo dinâmico, ou seja, no seu computador ele vai achar qual sua pasta temporária e lá ele vai salvar, ele vai exportar esse gráfico, entre aspas, com a imagem ali dentro, para um recurso chamado plan, _temp, jpeg. Então ele vai pegar isso tudo que eu fiz, ele vai pegar o campo que eu selecionei, ele vai abrir uma planilha em branco, tá? Isso em execução de máquina, você provavelmente não vai ver. Ele vai abrir essa planilha em branco. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para criar um gráfico, um campo destinado a gráfico nessa planilha em branco. Ele vai colar a imagem nesse gráfico, e aí ele vai pegar essa imagem, esse objeto, e vai exportar como imagem para uma pasta temporária. Essa pasta temp, ela tem ali os recursos que temporariamente eles vão sendo substituídos, eles vão sendo trocados, tá ok?
E aí, por fim, eu peço para deletar esse chart, né? Porque eu já exportei ele como imagem, já utilizei da forma que eu queria, ele já está lá como imagem na minha pasta temporária, então não preciso mais dele. Eu peço para ele deletar e peço para fechar essa planilha. A Workbooks Base, eu peço para dar um close, e aqui eu já dou a definição que eu não quero salvar ela. Então, Save Changes, né? A opção de salvamento é igual a false, eu não quero salvar. E ainda assim, eu pego a minha planilha atual, a Workbooks WP, que é aquela minha planilha original, que é essa daqui, nesse exemplo especificamente, e mando ele salvar também lá na minha pasta temporária. Só que eu mando ele salvar com o próprio nome da planilha. Então ele vai pegar essa planilha aqui e vai salvar lá na minha pasta temporária do meu computador, tá ok? Bom, feito isso, aí aqui de fato eu começo a trabalhar com o e-mail, tá? Com o Outlook em si. Eu já fiz todo o preparativo, eu já tenho a imagem que eu preciso e já tenho uma cópia da planilha. E aí eu começo a fazer aqui a criação do objeto. Então eu defino que o meu objeto Outlook, ele vai criar um objeto Outlook da application. E aí com esse objeto eu começo a fazer as definições, né? Eu começo a colocar aqui to.to, objeto Outlook.to, que seria para, eu defino lá com o meu str para, que a gente definiu lá em cima, que seria o meu me.txtpara.value. Poderia colocar direto aqui txtpara.value, enfim, tá? Mas eu fiz de uma maneira que eu achei que era mais organizado no momento que eu estava desenvolvendo esse projeto. Aqui no subject, né, que seria o nosso assunto, eu faço da mesma forma. Com copy eu faço da mesma forma. E aqui, basicamente, eu faço uma conferência. Eu estou conferindo se aquele meu botãozinho de anexar, né, a planilha, se ele está verdadeiro. Se ele estiver verdadeiro, eu pego o item aqui, a propriedade .attachments.add, né, adicionar um anexo, né, e aí eu busco lá no meu environment temp, eu continuo buscando lá na minha pasta temporária, o arquivo que tiver como nome WB lá, que seria o mesmo nome aí da minha planilha. Ele vai pegar a mesma cópia da planilha que está lá na temporária e anexar aqui no meu e-mail. Se não tiver, né, se o CK anexar não tiver nada, ele vai pular essa etapa e não vai colocar nenhum attachment, tá? E aqui entra a parte do HTML body, né, seria o corpo do e-mail. O corpo do e-mail ele requer aí, como eu disse, um HTML, e aqui ele está pegando lá daquela parte de edição. E aí, como eu disse, você vai poder escrever lá, porém, se você quiser uma personalização melhor, é ideal que você procure aí e aprenda um pouco mais sobre HTML. Tem aí conteúdo muito vasto na internet, onde você pode dar evidência, você pode colocar em negrito, você pode colocar isso, isso, aquilo, você pode fazer a definição ali utilizando as tags HTML, tá? E aqui no fim, o que eu faço? Eu faço um BRBR para ir dar duas quebras de linhas, pular duas linhas, e eu mando aqui via HTML ele inserir uma imagem, tá? No corpo do meu e-mail. E como é que eu faço para ele inserir essa imagem? Eu peço para ele procurar lá na minha pasta temporária um arquivo com o nome plantemp.jpg, que é aquele arquivo que a gente exportou, aquele gráfico que a gente exportou. E aí, por fim, eu peço para ele fazer apenas o display dessa mensagem. Então ele vai aparecer o e-mail pronto para eu dar uma conferida e poder clicar no botão enviar do Outlook. Ou eu poderia substituir isso daqui e colocar send, que aí que ele faria? Ele não mostraria esse e-mail pronto e simplesmente ele enviaria direto, né? Mas para evitar erros, eu, Fernando, prefiro deixar para ele me dar o display, ou seja, ele já faz todo o trabalho de montar a planilha para mim, montar o e-mail para mim. Simplesmente eu vou lá e clico em enviar se tiver tudo de acordo, tá ok? Se tiver lá certinho. O que eu poderia fazer aqui é basicamente aqui no Initialize, vamos supor aqui, eu poderia vir aqui e colocar aqui o meu me.txt para, vai ser como padrão igual a organic sheets@gmail.com, tá? E poderia definir assim também com cópia para quem que seria, enfim, fazer as definições aqui. Então você vai conseguir, você que vai estar utilizando esse código, vai conseguir fazer a sua devida adaptação, tá? Então eu vou deixar aqui como padrão. Se eu vir aqui, eu vou selecionar só essas 3 primeiras vendas, que é o que me interessa, tá? Vou clicar aqui em enviar
E aí você vê que ele já carregou aqui para mim, eu não preciso preencher de novo. Poderia colocar aqui um assunto, vendas. Vou colocar aqui um H1, tá ok? Vou colocar vendas de hoje. Vou fechar o meu H1 com a barra invertida. Então eu abri H1, coloquei vendas de hoje dentro e fechei a tag, tá ok? E aí eu vou colocar aqui um BR para a gente ir para a linha de baixo. Poderia colocar aqui embaixo também, isso é indiferente. Segue as vendas de hoje. Seguem as vendas de hoje. Ok? Um exemplo aqui, vou anexar a planilha e ele está pegando o intervalo de A3 a G6. Suponhamos que eu quero até o G7, eu quero pegar o Antônio também. Tá? Quando eu clico aqui em enviar, ele vai me dar a confirmação. E aí a gente tem aqui vendas de hoje, seguem as vendas de hoje, certinho, né? Tem aqui o código, né, as vendas, tá em anexo, tá para o Fernando e tá o assunto aqui preenchido. Se eu clico em enviar, pronto, eu já tenho ali o e-mail recebendo lá na minha caixa. Deixa eu abrir aqui a caixa. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, não está sincronizado, mas basicamente é isso. É para isso que serve esse enviar e-mail. Tá? Então é uma forma aí fácil que eu criei. Eu já utilizo o meu suplemento para poder utilizar o Pick Color e outras funcionalidades aqui do suplemento da Organic Sheets. Essa é mais uma ideia que eu tive, né? Mais uma ideia a partir de uma necessidade e que eu pensei em desenvolver de uma maneira que ficasse melhor, né? Mais fácil, mais prático a utilização. Então eu resolvi adaptar aqui e criar mais um botão aqui no meu suplemento, mas você pode criar seu próprio suplemento, não precisa, você pode colocar esse código na sua própria planilha. Suponhamos que você tem um relatório aí na sua empresa, ou enfim, alguma planilha em específico que você precisa utilizar diariamente, precisa encaminhar e-mails diariamente, você pode aí aproveitar esse código utilizando aí no seu projeto, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aí o código fonte na descrição, como eu disse. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, fiquem à vontade, deixem aí nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários, né? Adoraria responder e ler com mais frequência. Eu leio todos, isso é indescritível, mas adoraria responder com mais frequência e tenho certeza que estou me esforçando para tal. Tá? Mais uma vez, se esse conteúdo foi útil para você e se o código vai te ajudar aí na sua empresa, no seu dia a dia, não deixa de curtir esse vídeo, é muito importante para mim, faz toda a diferença. Deixe seu comentário, compartilhe e se não for inscrito, se inscreve aí e assista os outros vídeos que tem muito conteúdo legal aqui no canal, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, muito obrigado aí por assistirem, valeu e tchau, tchau.